Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos de direito coletivo do trabalho. Para ser mais preciso, hoje falaremos do capítulo 6 do material complementar da negociação coletiva. Ponto de extrema importância, tendo em vista a edição da medida provisória 927 de 2020, que veio trazer algumas situações, algumas medidas trabalhistas para regular a situação da pandemia. Ela é responsável pelo artigo 2º, essa medida provisória, que estabelece, dá muita força ao acordo individual, que segundo o próprio artigo, ele pode prevalecer em relação ao acordo coletivo, convenção coletiva e a CLT, estando limitado apenas à Constituição Federal de 1988. Veremos isso na sequência, mas é importante a gente passar pela negociação coletiva, que é ponto onde existe muita discussão sobre a pactuação de melhores condições de trabalho para os trabalhadores e algumas situações de benefício para as empresas. Bom, o que a gente pode falar de negociação coletiva? Bom, negociação coletiva ela tem como fonte negocial, o seu fundamento de validade é exatamente o reconhecimento da autonomia e liberdade. Então, a gente vai ver que essa autonomia e liberdade devem ser livres para ter validade e que vão gerar posteriormente um instrumento a partir da negociação coletiva, como um acordo e convenção coletiva. É certo que, via de regra, o cidadão, nós somos os quê? Os destinatários das normas formais do Estado, elaboradas por nossos legisladores. Mas nada impede que nós, ou os sujeitos, caso o direito do trabalho coletivo, o sindicato, sejam os sujeitos criadores de direito a partir de uma negociação coletiva. Bom, então a gente consegue visualizar no primeiro momento que é fundamento principal para a negociação coletiva a liberdade e a autonomia. Então a gente grifa aqui com a nossa caneta liberdade e autonomia, que é um ponto importante, e através da negociação coletiva é possível também o sujeito se tornar o criador de direitos, como a gente mencionou. No entanto, para isso há a necessidade de, como havia dito, liberdade, que é exatamente a possibilidade do indivíduo fazer ou deixar de fazer alguma coisa de acordo com a sua vontade. Se houver um vício, haverá quebra dessa liberdade e poderá, inclusive, invalidar essa negociação ou instrumento que for originário a partir dessa pactuação, dessa negociação. A liberdade, e a gente está vendo esse conceito que nós trouxemos, que esse poder de agir de acordo com a sua vontade, é um conceito um pouco mais genérico, mas a gente pode trazer essa conceituação para a liberdade, a questão da liberdade jurídica, que nada mais é que a possibilidade de atuar, da pessoa atuar com eficácia jurídica, que nada mais é com a possibilidade de atuar de acordo com a sua capacidade de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Então, a gente pode mencionar aqui o conceito, que é a liberdade jurídica, ali ó, acabamos de marcar, a liberdade jurídica é a possibilidade da pessoa atuar com eficácia jurídica, poder este pertinente, capacidade de criar, modificar ou extinguir as relações jurídicas. Então a gente vê que a autonomia da vontade é um poder, ou seja, aliás, desculpa, a liberdade ela é um poder, assim como a autonomia de vontade também é um poder, que pode ter, que cada homem tem, que cada cidadão tem. Da mesma forma, quando a gente traz isso para a negociação coletiva, sendo representado pelo sindicato, esse sindicato ele tem a autonomia, ele terá o poder de buscar os interesses da categoria através de uma negociação coletiva. O agente ele não deve não só ter a simples possibilidade de praticar o ato, mas ele tem a possibilidade de determinar o seu conteúdo, a forma e efeitos, ou seja, ele vai estabelecer quais são as regras que serão inseridas nessa negociação e posteriormente inseridas no instrumento. Então, o principal fundamento do direito é a existência de um poder de disposição, ou seja, ligado ao direito de propriedade. Nós temos dentro desse sistema de circulação, ou seja, a circulação de bens, meios de troca, e eles são importantes exatamente na negociação, para determinar aquilo que você quer e aquilo que a pessoa pode te conceder. E lógico, a gente vai buscar aí, na negociação, o que um pode dar e o que o outro pode conceder. Sem o qual, se a negociação coletiva não for para frente,
ainda que haja a utilização da autonomia e da liberdade, não haverá pactuação do instrumento, e ainda que tenha sido tentada a negociação, ela não terá prosseguimento em razão da falta ou de diálogo ou até mesmo de chegar num patamar, um patamar aí que possa ser cumprido por ambas as partes. Vale lembrar também que a autonomia, para que ela seja válida, conjuga alguns elementos. Quais são os elementos? Vamos marcar aqui. Ó. Primeiro, eu já tinha falado que é a manifestação por pessoas legitimadas a fazer. Então, o sindicato, quando a gente fala em negociação coletiva, ela é uma parte legítima para fazer essa negociação, para participar da negociação. Além disso, tem que haver uma manifestação de vontade lícita. O objeto tem que ser lícito também e tem que ter paridade ou proporção entre os partícipes da relação jurídica. Aqui é um ponto bem importante, porque diferentemente lá de direito individual do trabalho, onde existe um hipossuficiente, ou seja, o trabalhador é considerado como uma parte frágil dessa relação, existe em direito coletivo o que se chama paridade de armas, ou seja, há uma isonomia aplicada entre as partes. O empregador e o empregado, no caso aí, diferente de dissídio individual, quando se trata de dissídio coletivo, os sindicatos e as empresas, ou os sindicatos de empregadores e sindicatos de empresas, elas estão no mesmo patamar, ou seja, não haverá uma proteção exacerbada ou considerada uma parte frágil. Elas terão a mesma força de negociação, a mesma força de pactuação das suas cláusulas. Né, quando for realmente redigir, quando for estabelecer as regras no instrumento. Vale lembrar que a fonte negocial no direito do trabalho constitui dois pontos. Um é a liberdade de trabalho e a outra é a liberdade de contratar ou empreender. Ou seja, existe aí uma dicotomia, existe uma discussão, ou seja, haverá sempre um conflito entre sempre não, mas haverá em boa parte das relações de direito do trabalho um conflito entre a liberdade de trabalho e a liberdade de contratar. O empregador, ou os sindicatos empregadores sempre buscando aumentar a margem de lucro das empresas e os trabalhadores sempre buscando novas condições ou melhoria nas condições de trabalho. Então a gente pode montar aqui que constitui-se, portanto, na liberdade de trabalho e contratar, certo? Isso aí é a fonte negocial do direito do trabalho. Vale lembrar que eu tenho mencionado aqui, já nesse início de aula, que nós temos tanto a autonomia privada individual, quanto a autonomia privada coletiva. Aqui a gente vai dar enfoque exatamente na questão coletiva e deixar essa análise de autonomia privada individual ao final, quando fizermos o comentário da medida provisória 927 de 2020. A autonomia privada coletiva, ó, já tinha até marcado aqui, ó, consiste no poder de autorregulação das relações de trabalho ou matérias correlatas pelos grupos profissionais e econômicos, por meio de suas organizações representativas, encontrando seu instrumento na negociação coletiva e os seus resultados nas normas coletivas, especialmente convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho. Então, a autonomia privada coletiva é exatamente essa liberdade, essa autonomia que os sindicatos, via de regra, terão ao negociar as relações conflitantes entre sindicato de empregadores e sindicato dos trabalhadores, ou seja, entre os grupos, as categorias profissionais e as categorias econômicas. E o resultado dessa negociação, via de regra, serão as convenções coletivas e os acordos coletivos, certo? Isso quer dizer o quê? Que a negociação não significa que a gente tem que encontrar um meio termo, ou seja, meio para cá, meio para cá. Isso normalmente a gente encontra no acordo. A negociação coletiva nada mais é do que a aproximação das partes para pactuar regras que venham regular aquelas situações. Nem sempre essa negociação será favorável a ambas as partes, muitas vezes ela não fica tão boa para uma, mas isso faz parte da negociação, ou seja,
faz parte do diálogo, da colaboração, faz parte da análise da boa-fé, da razoabilidade das cláusulas. Tudo isso é uma mescla existente na negociação coletiva. Ou seja, a negociação ela não é composta apenas de boa-fé ou de apenas de direitos. Não, haverão concessões recíprocas na negociação para pactuação depois de um instrumento como um acordo e convenção coletiva. E é claro que o direito do trabalho tem que se adequar às novas realidades econômicas, ou seja, agora mesmo, agora mesmo a gente tem passado aí por uma situação de pandemia onde o direito do trabalho encontra dificuldade em se adequar. Mas, dentro da negociação coletiva, a gente pode utilizar vários instrumentos e trazer o direito do trabalho, ainda mais direito coletivo do trabalho, para a modernidade, dando ênfase à negociação coletiva e excluindo aí situações que possam denegrir os direitos dos trabalhadores ou até mesmo conceder muitas vezes direitos que não estão normalmente positivados ou reduzir alguns direitos que estão positivados, isso tudo através de negociação coletiva, como veremos mais à frente, certo? Deixa eu dar uma enquadrada aqui. Retomando, então, agora a gente passa a classificação dos modelos de negociação. Os modelos de negociação são classificados quanto à periodicidade, em estáticos e dinâmicos, e quanto à sua abrangência em centralizados e descentralizados. Esse ponto ele não é muito abordado em prova da ordem e prova de concurso público, sendo mais um ponto de estudo aí em pós-graduação, e também para mestrado e doutorado, que são termos e técnicas muito específicas, portanto não são muito abordados. A gente vai passar aqui de maneira mais rápida, só apontando que a negociação coletiva ela pode se realizar de maneira periódica, com o esgotamento das relações com a celebração da convenção ou do acordo coletivo. O modelo estático, que é aquele que a gente primeiro apontou, é aquele que foi prestigiado pela tradição do direito do trabalho brasileiro, na qual institucionaliza como uma obrigação. A negociação coletiva é uma obrigação, com uma periodicidade obrigatória, que a nossa aqui é pelo menos anual, ou seja, através da fixação da data base, com a negação de alguns direitos em razão dessa circunstância. Então, o modelo brasileiro é um modelo estático, que sempre foi prestigiado pela tradição corporativista, ou seja, quando há uma obrigação, quando há uma periodicidade, como eu tinha dito, normalmente de maneira anual, e é fixada uma data base. Professor, o que é a data base? A gente vai falar mais para frente o que é a data base, mas já posso adiantar que nada mais é que uma data fixada para início de um pacto realizado em acordo coletivo ou convenção coletiva após uma negociação, certo? Por outro lado, existe também o que? A possibilidade da negociação contínua e permanente com a criação de procedimentos e práticas pelas próprias partes. Esse é o acordo com a variação, que varia de acordo com as circunstâncias das situações e dos casos. Eles são utilizados aí em outros países, não adotado pelo Brasil necessariamente, o que seria uma ótima, porque é exatamente esse é o objetivo da negociação coletiva. Sempre que preciso, de maneira contínua e permanente, estejam se aproximando as partes, ainda que seus interesses sejam contraditórios. Isso porque essa negociação permanente ela aumenta as chances de colaboração e compreensão entre as partes. Ou seja, ela vai prevenir conflitos e vai também, ainda que haja esses conflitos, facilitar a resolução dos mesmos. Ou seja, as partes elas vão ultrapassar aquela ideia de conflito, Ou seja, elas, em razão desse contato permanente, vai facilitar o ajuste e a resolução desse conflito, ou seja, trabalhadores e empresários devem ter essa sensibilidade e reconhecer que, além de interesses contraditórios, existem interesses comuns, tais como qualificação profissional,
defesa do ambiente de trabalho seguro e saudável. Isso não é interesse apenas de uma parte, mas de ambas. E isso vai ser muito mais facilitado quando se trata aí de um tipo de negociação que é contínuo e permanente. Certo? Então, isso aí é quanto à periodicidade, ou seja, a gente está estudando aí, estudou as duas classificações, a gente vai marcar aqui, ó, quanto à dinâmica e periodicidade, classificação quanto à dinâmica e periodicidade, eles classificam estáticos ou dinâmicos. Lembrando que o modelo brasileiro é um modelo estático, que tem como características principais, como a gente diz, que a negociação é uma obrigação, ela tem uma periodicidade obrigatória, normalmente ela é, né, anual ou bienal, e é fixado os direitos através da data base, onde é uma data limite aí para que sejam inseridos novos direitos para valer para próximos anos, né? Aí vimos, por outro lado, que existe o quê? A classificação quanto ao modelo de negociação dinâmico, que é aquele que é contínuo e permanente, com a criação de procedimentos e práticas pelas próprias partes, de acordo com as circunstâncias, como a gente vinha apontando. Ou seja, esse tipo, né, a negociação permanente, ele aumenta as chances de colaboração e compreensão entre as partes. Agora, a classificação quanto à sua abrangência, ela pode ser centralizada ou descentralizada. A descentralizada é aquela o quê? Negociação onde há pluralidade de sujeitos com capacidade de negociar. Esse aqui é um método muito utilizado no direito espanhol, que favorece muitas vezes o empregador, principalmente de pequeno porte, porque ele será descentralizado, poderá haver a negociação em todas as frentes, em todos os graus das entidades sindicais. Portanto, normalmente pode ser feito pelos sindicatos, federações e confederações dentro das suas respectivas regiões, sem que necessariamente seja feito por um único órgão. Então, normalmente é feito através de sindicatos, e esses sindicatos, através de negociação com outros sindicatos, de sindicatos com empresas, tratarão de redigir um instrumento referente àquela realidade. E existe, a contrário senso, a negociação centralizada, né, que normalmente é um entendimento feito entre o quê? Organizações centrais, normalmente que contribuem para a estabilidade econômica e social, mas ela tem menos liberdade na negociação. Normalmente é feito por uma organização de natureza nacional, como uma confederação. Aí sim ela é centralizada, não há tanta margem para a liberdade, e ela, uma vez feito o acordo lá em cima, ele valerá para todos os demais que estiverem filiados a esse sindicato. E normalmente ele não busca a realidade, né, da região ou a realidade da empresa. Ela é só feita de acordo com os pactos entre os sindicatos, normalmente resultando em convenção coletiva, certo? Então, o ponto aí para encerrar essa questão da classificação: em toda e qualquer hipótese, a negociação é um processo que abrange reivindicações, contrapropostas, discussões, contra-argumentos, com períodos de deliberações separados. São raras hipóteses de conclusão imediata, salvo no caso de sindicatos sem qualquer representatividade. Realmente, isso é a conclusão dessa classificação, tendo em vista que é raro o tipo de negociação que se encerra numa única ou numa primeira e numa segunda conversa. A negociação ela pode se estender exatamente para ela abranger contrapropostas, discussões, argumentos que normalmente são apresentados e depois são estudados para tentar chegar ao denominador comum. Assim a gente chega aos princípios. Falar um pouquinho agora, nós vamos falar um pouquinho dos princípios de direito coletivo do trabalho. O primeiro deles, que a gente já mencionou, é a liberdade, ou seja, a negociação deve ser livre e voluntária, resultando na autonomia das partes, não podendo simplesmente haver uma imposição por parte do Estado, ou seja, para impedir, por exemplo, o uso da greve. Na verdade,
haverá liberdade nessa pactuação e nessa negociação, devendo ser, portanto, livre e voluntária, ou seja, para que não haja nenhum comprometimento nessa negociação. O segundo princípio é o da boa-fé, o seu elemento subjetivo, que nada mais é que a ausência de má-fé. Então, o segundo princípio de direito coletivo é exatamente o princípio da boa-fé, que é exatamente a ausência de má-fé, ou seja, no exercício das negociações coletivas, deve-se atender às finalidades jurídicas, sociais e econômicas, e não trazer como principal finalidade o intuito de prejudicar a parte contrária. Então, a boa-fé é exatamente isso. É o que? O dever de agir com probidade, evitando-se, portanto, o intuito de prejudicar a parte contrária. Você vai buscar a defesa dos seus interesses, mas sem prejudicar diretamente ou com o intuito de prejudicar a parte contrária. Você quer beneficiar a sua categoria, mas você não necessariamente quer o que? Prejudicar a parte contrária, né? Os objetivos e as necessidades que a gente pode apontar, que devem ser fixados na valoração e ponderação das partes e seus respectivos interesses, deve ser num panorama de indício contrário à negociação, quando se exige resultados num prazo demasiadamente curto, ou então uma ruptura brusca do processo. Isso aí realmente vai atrapalhar de maneira demasiada na negociação e vai levar à quebra da boa-fé. Vale lembrar que na boa-fé, uma parte vai propor, vai trazer o seu interesse, a outra parte vai do seu lado apresentar o seu interesse, e aí ambas se colocam, né, de maneira a examinar as propostas colocadas na mesa e formular, lógico, contrapropostas convergentes, substitutivas ou modificativas, mas que sejam aplicadas sem a existência de má-fé. O intuito, mais uma vez aqui, não é explorar uma parte, explorar outra parte, mas sim é chegarem a um ponto que fique razoável para que haja prosseguimento e depois formalização de um instrumento coletivo como um acordo ou convenção coletiva. Portanto, os sindicatos trabalhadores, por exemplo, né, dando um exemplo disso, os sindicatos trabalhadores devem aprimorar a capacidade de verificação do lucro da empresa, inflação e outros fatores micro e macroeconômicos. Ou seja, nada mais é da utilização da boa-fé na negociação coletiva, é que ambas as partes na negociação, seja, né, por parte da categoria profissional, seja pela categoria econômica, é de se colocar na situação do outro, ou seja, exatamente para você visualizar quais são as dificuldades existentes para poder chegar a um ponto que seja favorável a ambos. Certo? Em razão disso, por isso que é sempre interessante o que? Aquelas questões que a gente mencionou ainda agora, a questão de reunião periódica, estabelecendo um prazo, né, para que hajam conversas, para ajustes da realidade conforme o tempo vai passando. Em suma, o objetivo disso, dessas reuniões, nada mais é que se esforçar para haver a conclusão nas negociações com um bom resultado para ambas as partes. Deixa eu ver se tem algum trecho aqui. Lembrando que a pauta de reivindicação deve ser enquadrada nas necessidades específicas de cada categoria, de forma motivada, razoável e proporcional. Lembrando que a cada ata de reunião entre as partes deve refletir de forma simples e objetiva os fatos e interesses apresentados por cada parte, de forma a se evitar conflitos desnecessários. Lógico, o empregador pode se opor a trabalhadores e sindicatos, mas desde que ele respeite o direito desse de reivindicar, né, dentro da sua autonomia, os direitos dos trabalhadores, como, por exemplo, os trabalhadores podem requisitar aí um aumento salarial e o empregador pode negar, mas ele não pode se opor ao conflito em si, por exemplo, através de dispensa coletiva, mandar um monte de gente embora nas situações de precariedade como hoje, quando a gente vive uma situação aí de pandemia, por exemplo. Existe uma limitação, né? Vale destacar ainda, quanto à boa-fé,
viola a negociação na qual os trabalhadores aparentemente defendem a redução de jornada de trabalho, mas com a finalidade oculta de ganho remuneratório pelo acréscimo de horas extras. Ou seja, muitas vezes, é o que eu estou falando, muitas vezes dá-se uma roupagem de ilicitude, mas na verdade você tem por objetivo apenas prejudicar a parte contrária. Pelo princípio da boa-fé do direito coletivo, deve-se evitar esse tipo de prática. Somente o acordo final goza de eficácia aquilo que foi estabelecido e foi inserido no acordo ou convenção coletiva. Propostas, como eu disse, né, essa questão de apresentar, cada um apresenta aí as suas necessidades, elas são provisórias e podem sofrer alterações, sejam com contrapropostas, seja em razão da realidade apresentada. O que vai mandar mesmo é, após a negociação, a definição através de um acordo ou convenção coletiva. E terceiro princípio é o princípio da informação, ou seja, a negociação envolve a garantia do trabalhador e do sindicato de conhecer as reais condições da empresa para a defesa de suas reivindicações econômicas, podendo recordar que o direito de greve exige necessariamente a obrigação de comunicação prévia. Ou seja, a gente deve haver, sempre na negociação, né, deve-se utilizar o dever de informação. Expor as situações, as reais condições da empresa, assim como também aos trabalhadores, quando forem utilizar um direito como o direito de greve, eles têm o dever de informar, ou seja, através da comunicação prévia de quando será realizado, respeitando aí, a gente vai estudar mais à frente, quando se tratar de itens, de elementos essenciais, um prazo maior, tratando de atividades não essenciais, um prazo um pouco menor, que será estudado na lei de greve também, não vou adiantar aqui, em momento posterior. Por fim, isonomia jurídica, ou seja, não há na negociação coletiva distinções ou diferenciações que justifiquem o tratamento desigual. Então, serão ilícitas qualquer pactuações, por exemplo, de retribuições inferiores para trabalhadores que preencham requisitos de equiparação salarial, ou seja, trabalhadores que trabalhem na mesma função por um período próximo, na mesma localidade, não poderiam receber salários distintos. Isso tudo por quê? Porque a negociação coletiva ela não permite a distinção ou diferenciação sem uma justificativa objetiva. Isso não quer dizer o quê? Que a negociação coletiva, em sua própria lógica, não possa criar distinção entre setores. Lógico que pode. O que não pode criar é distinção entre situações iguais. Por isso, isonomia jurídica. Tratar os iguais de maneiras iguais, os desiguais nas medidas das suas desigualdades. Ou seja, a negociação coletiva ela não pode significar aí apenas a supremacia da vontade da maioria, afastando o direito fundamental de por exemplo, de parcela social. Certo? Próximo princípio, quinto princípio, que é um que a gente já mencionou em aula presencial, é a obrigatoriedade na participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Então a gente viu que é obrigatória a participação dos sindicatos nas relações coletivas de trabalho. Conforme aqui o artigo 8º, inciso 6 da Constituição Federal. É bom destacar, vou até mencionar aqui, grifar, que a realidade brasileira, todavia, tem demonstrado exceções pontuais ao monopólio sindical, existindo exemplos reconhecidos na lei e na jurisprudência, como a celebração de acordo coletivo, no qual é indispensável a participação do sindicato da categoria profissional e a participação subsidiária dos empregados, na ausência do sindicato. Ou seja, apesar de normalmente a gente fazer uma negociação entre sindicato e sindicatos, ou sindicato e empresas, em situações excepcionais, a gente vai ver a possibilidade de um grupo de trabalhadores participar quando não houver sindicato com o objetivo de formalização de uma negociação, de um acordo ou convenção coletiva. Por fim,
existe o princípio da adequação setorial negociada, um princípio que vira e mexe cai em prova da ordem e também concurso público, e adota o que? Adota o princípio da adequação setorial negociada, que as normas coletivas podem prevalecer sobre normas heterônomas, ou seja, as normas estabelecidas de maneira coletiva, através de negociação coletiva, elas podem superar, elas podem prevalecer sobre normas estatais, ou seja, normas heterônomas, desde que concedam um direito superior ao legal, ou seja, eles concedam mais do que estabelecido na legislação. Um exemplo, a gente faz uma negociação coletiva para estabelecer horas extras com um adicional de 70%. Isso é possível? É exatamente em razão do princípio da adequação setorial negociada. Por quê? Porque, segundo esse princípio, haverá a possibilidade de pactuação através de norma coletiva de benefícios superiores ao dado pela lei. Na lei, no caso das horas extras, o adicional mínimo é de 50%. Vale lembrar que esse princípio da adequação setorial negociada vai ter que ser dado uma lida com maior cuidado mais à frente, tendo em vista que agora é possível, inclusive, a gente estabelecer aí, através de norma individual, situações que superem acordo, convenções coletivas e a CLT, como trazido pela medida provisória 927 de 2020. Então, pode ser que mesmo em acordo individual possam estabelecer normas que sejam inferiores ao que está estabelecido em lei. Lembrando que sempre deve ser obedecido o que está na Constituição da República. Quanto ao próximo item, vamos falar de flexibilização e desregulamentação do direito do trabalho. De imediato, a gente já tem que apontar que existe uma distinção. Flexibilização e desregulamentação não são sinônimos. A desregulamentação, como o próprio nome diz, é a retirada de normas, ou seja, é a retirada completa e total de normas, é desregulamentar, tirar as normas estabelecidas pelo Estado, deixou a liberdade plena para a negociação coletiva. A desregulamentação é amplamente combatida, né, e entendida como nefasta para o trabalhador e também para as empresas, portanto ela não é admitida no regime nacional, ou seja, esses defensores da retirada total das normas trabalhistas, eles defendem nada mais que a desregulamentação do direito do trabalho, o que, como dito, não é admitido. Por outro lado, o que se vem utilizando, apesar de existir também corrente contrária, a possibilidade de flexibilização dos direitos trabalhistas, e o que vem a ser a flexibilização. A flexibilização nada mais é do que a adequação às normas e realidades atuais, podendo, em relação a algumas normas legais, haver a redução referente ao estabelecido, desde que observado sempre o patamar mínimo civilizatório, ou seja, os direitos mínimos do trabalhador garantidos pela Constituição Federal. Então, a flexibilização é a possibilidade de ajuste direto entre empregado e empregador, seja de maneira individual ou seja de maneira coletiva, de natureza excepcional, ou seja, excepcionalmente, poder se adequar uma norma à realidade atual, ou à realidade da empresa, desde que isso seja feito, lógico, de maneira, como eu disse, excepcional, sempre com a finalidade de negociação, até porque a negociação tem por objetivo avançar e aumentar os direitos dos trabalhadores, mas em algumas circunstâncias pode ser necessária a flexibilização, tendo em vista que é necessário aí haver uma redução de um direito para que seja garantido o outro ao trabalhador. Exemplo disso é o que próprio diz o artigo 7º, que admite a flexibilização em dois pontos essenciais. Existe a possibilidade de flexibilização quanto a salário e jornada, mas sempre através de natureza de forma coletiva, negociação coletiva. Então, a norma coletiva permite, por exemplo, a redução salarial de 25% em momentos de crise da empresa.
Então, esse é o momento agora que nós vivemos em razão da pandemia, onde essa cláusula poderia ser invocada, ou seja, essa flexibilização que é permitida, inclusive, pela própria constitucional, pela norma constitucional, possa ser empregada. No entanto, a gente, como disse, tem que haver uma justificativa e tem que ter, para que a flexibilização seja considerada válida, uma contrapartida para o trabalhador. Nesse caso, muitas vezes é permitida a redução de 25%, no entanto, existe o direito à garantia do emprego do trabalhador, que não poderá ser mandado embora durante o período de redução. Período esse que é enquanto durar a dificuldade financeira da empresa, não podendo ser ad eterno, normalmente fixado no prazo aí de 1 ano, certo? Então aí a gente traz aí a possibilidade de flexibilização essa que está autorizada inclusive pela Constituição Federal. E existem outras modalidades, quando não se tratar de norma constitucional, de se poder aí flexibilizar mais alguns direitos, com o objetivo de manter a empresa economicamente ativa e garantir a manutenção do emprego dos trabalhadores. Certo? Existem ainda normas específicas do direito do trabalho, tais como a possibilidade do contrato por tempo determinado por negociação coletiva, como também a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional, tudo isso fixado através de norma coletiva. É bom até a gente mencionar que até na medida provisória 927 de 2020 houve a possibilidade, né, no artigo 18 havia a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho sem pagamento nenhum de salário. Artigo 18 que foi revogado na sequência pelo próprio presidente, né, pelo Jair Bolsonaro, tendo em vista a má recepção desse artigo. Por quê? Porque seria violar direitos constitucionais através de pactuação individual, a possibilidade de suspender o contrato de trabalho sem garantir aí a subsistência do trabalhador. Em contrapartida, é possível que haja qualificação profissional, conforme o artigo 476-A da CLT, que estipula através de norma, que autoriza através de norma coletiva a suspensão do contrato de trabalho, onde o trabalhador receberia ajuda de custo, mas não receberia salário, durante um período de qualificação profissional. Qualificação essa que seria bancada pelo empregador, só que exigindo-se aí a pactuação de maneira coletiva. Vale lembrar que existem muitos críticos à flexibilização, e essas críticas elas são amplamente divulgadas. No entanto, como eu disse anteriormente, haverá possibilidade, né, de flexibilização de pontos centrais, até porque a gente não pode engessar demais o direito do trabalho, ou seja, a gente tem que garantir esses direitos mínimos fixados normalmente na Constituição, mas não pode afastar totalmente a possibilidade de ajuste entre empregado e empregador, ainda mais de maneira coletiva. Portanto, não se deve, aqui é um ponto que eu já tinha até deixado em destaque, não se deve aceitar como fato inquestionável que o trabalhador e suas associações são incapazes de defender seus próprios interesses e que o Estado irá ser o protetor ideal. Existe, de fato, um núcleo inviolável de direitos que não deve ser flexibilizado. Exemplos são o uso de equipamentos de proteção individual, a idade mínima para o trabalho, proibição de discriminação por sexo, raça, cor, religião, devendo o Estado intervir nessas questões fundamentais. A exigência de atuação excessiva do Estado, contrapartida, torna-o insuficiente, inclusive para a defesa desses direitos mínimos, que se tornam realidade apenas no papel. A intervenção excessiva estatal iguala todos os direitos, banalizando-os. É por isso que a defesa, né, cada vez maior da flexibilização de alguns direitos, possibilidade de ajuste entre empregado e empregador de maneira coletiva, através dos sindicatos, ou através de maneira individual, assim como deve vir uma nova medida provisória para regulamentar esse período aí de estado de declaração de calamidade pública. Vale lembrar, para encerrar esse ponto, que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, manifesta no sentido de medidas de flexibilização,
não são por si só ofensivas à liberdade sindical, desde que sejam consultadas organizações de empregadores e de trabalhadores em face da possibilidade de precarização dos direitos sociais e econômicos. O outro ponto é a database, que a gente já havia mencionado anteriormente. A database a gente viu que nada mais é que a data de início da vigência da convenção, do acordo ou da convenção coletiva ou da sentença normativa. Portanto, a database é a data de início da vigência da convenção, acordo, convenção ou sentença normativa. Ou seja, todo ano, quando se vai renovar, de tempos em tempos, haverá necessidade de um novo pacto coletivo, um novo acordo ou convenção coletiva, e aí utiliza a database como a data onde haverá essa alteração. Por exemplo, é na database que existem que ocorrem os reajustes salariais. Normalmente, quando você eleva o patamar salarial, esse patamar é feito de acordo com a database. Por fim, esses dois últimos pontos, falar de negociação coletiva e jornada de trabalho, a gente tinha dito que há possibilidade de negociação quando se refere à jornada de trabalho. Isso porque a Constituição da República valorizou a negociação coletiva nos principais aspectos, que é o salário e jornada. A gente tem a regra que a jornada aí, ela é de 8 horas diárias ou 44 semanais, só que existe a possibilidade aí de negociação coletiva para fazer compensação de jornada, como é o caso do banco de horas. Assim como é possível, através de norma coletiva, a prorrogação de jornada e atividade insalubre e o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento. Normalmente são de 6 horas, mas pode ser estabelecido para 8 horas através de norma coletiva. Então, a norma trabalhista ela tem demonstrado o exercício pleno da categoria econômica e profissional no exercício da negociação, fazendo regras, elastecendo regras referentes à jornada, regras essas que podem ser pactuadas em razão da autorização feita pela própria Constituição da República. Por fim, a dispensa coletiva, que nada mais é do que quando ocorre a dispensa aí, do número elevado de trabalhadores por parte da empresa. Normalmente tem se entendido, até pouco tempo atrás, agora a gente vai ter que verificar com a nova regulamento em razão da pandemia, que isso é possível, a dispensa coletiva, quando houver o quê? Negociação coletiva, autorizado por negociação coletiva. A empresa chegar aí e dispensar, por exemplo, 50% da mão de obra, da sua mão de obra, não é vista com bons olhos pelo TST, que entende que deve haver uma negociação prévia, uma negociação coletiva prévia, para tentar evitar o quê? A dispensa desses trabalhadores. Muitas vezes eles indicam outras saídas para tentar evitar essa medida. No entanto, a gente sabe que em períodos de crise, como crise econômica ou agora de pandemia, é difícil evitar essas dispensas. No entanto, nesse momento de crise e de pandemia, exige que o empregador e o sindicato adotem uma postura cooperativa e transparente entre si, devendo a organização empresarial jogar todas as suas cartas sobre a mesa, permitindo inclusive que os trabalhadores possam avaliar a responsabilidade de suas decisões, em vez de apenas querer sempre mais, podendo usar a criatividade e a flexibilidade na busca de soluções originais de superação do problema. E para encerrar, a negociação coletiva individual. Até pouco tempo atrás, a negociação coletiva ela sempre prevalecia sobre a individual. No entanto, com o artigo 2º aí, da medida provisória 927 de 2020, existe a possibilidade, inclusive, da negociação individual prevalecer sobre a coletiva, com base nesse artigo 2º da medida provisória. Via de regra, existe o respeito à negociação coletiva, a pactuação individual só viria para trazer benefícios, ou seja, para elevar o patamar de direitos dos trabalhadores. Agora, não mais, pode haver inclusive a flexibilização, ou seja, a redução de alguns direitos através de norma individual e ela ainda prevalecerá sobre a negociação coletiva. Certo? Portanto, o princípio fundamental aí
do sistema deve ser a dignidade e a primazia da pessoa humana, independentemente de sua efetivação, a proteção, que infelizmente não é observado, valendo o sindicato confie em si mesmo. Assim a gente encerra a aula de hoje. Falei que ia ser curto, acabei me estendendo novamente. Espero aí que tenha sido claro. Depois a gente vai marcar uma aula para retirar as dúvidas. Forte abraço e até o próximo vídeo.